Bom, muito boa tarde. Foi para nós um grande prazer acolhermos em Portugal o Presidente da República Francesa, o Presidente do Governo de Espanha, o Comissário Europeu para a Energia e a Vice-Presidente do Banco Europeu de Investimentos para a segunda cimeira das interligações energéticas entre a Península Ibérica e o conjunto da Europa. O desafio das interligações energéticas é absolutamente essencial para podermos ter um mercado europeu da energia que ofereça maior segurança, por via da redução da dependência energética externa e pela diversificação das fontes de abastecimento. Para termos um mercado europeu da energia que seja mais competitivo, onde possa haver uma redução dos custos da energia, seja para as famílias, seja para o conjunto da economia. Mas, sobretudo, termos também um mercado europeu da energia que seja mais limpo e que dê uma contribuição decisiva para os objetivos que todos partilhamos, para a descarbonização da nossa economia e para o cumprimento dos objetivos do Acordo de Paris e também para os objetivos da neutralidade carbónica, de acordo com o roteiro que a Comissão Europeia e cada um dos Estados-membros está a preparar no horizonte de 2050. Para este efeito, as interligações são essenciais e por isso reafirmamos hoje aqui um objetivo político claro e ambicioso de aumentar para 10%, atingir um nível de 10% de interligações entre a Península Ibérica e a Europa em 2020 e 15% em 2030. Para alcançar esse objetivo, foi hoje dado aqui um passo muito importante, com a assinatura do contrato de financiamento no valor de 570 milhões de euros para a implementação do projeto de interligação elétrico do Golfo da Biscaia, que ligará a Península Ibérica à França e que, através do mecanismo Interligar Europa e com a participação do Banco Europeu de Investimento, permitirá dar um passo muito significativo para podermos cumprir a meta dos 10% de interligações em 2020. No mesmo sentido, o grupo de alto nível que tem vindo a trabalhar entre os nossos países, a Comissão Europeia, vai continuar a avançar para dar prioridade às interligações elétricas, em particular à ligação entre Portugal e Espanha, entre o Minho e a Galiza, e também o desenvolvimento das outras ligações elétricas e de gás, sendo que, para todos, o gás é visto como uma fonte de energia transitória e que deve ser vista nesse contexto. Particularmente importante é inserirmos este objetivo das interligações numa estratégia de energia mais vasta. Por um lado, de cooperação da Europa com os países do Norte da África, mas também com um apoio muito claro às prioridades da Comissão Europeia, tendo em vista reforçar a eficiência energética e, por outro lado, o investimento em todas as formas de investigação e de inovação para o armazenamento da energia. O armazenamento energético é a chave do sucesso de uma estratégia de energia assente em energias renováveis e a redução e a melhoria da eficiência energética é a melhor garantia de que não precisamos de consumir mais energia para obter os mesmos resultados. Creio, por isso, que esta segunda cimeira não se limita a reafirmar aquilo que já tínhamos assumido em Madrid, dá um passo concreto com a assinatura do contrato, fixa novas metas e estabelece um roteiro para termos uma política energética que visa a segurança, que visa a competitividade
e que visa a descarbonização da nossa economia. Dou por isso a palavra ao Presidente da República da França, Emmanuel Macron. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Ministre, cher António Costa. Caro António Costa. Muito obrigado pelo vosso acolhimento aqui em Lisboa, por altura da Cimeira sobre as interconexões e a transição energética, sublinhando o prazer que tive em poder participar ao seu lado numa consulta cidadã e prolongar as nossas discussões à volta de um projeto de trabalho que trata dos desafios europeus e bilaterais. Esta jornada mostra bem quanto a nossa relação bilateral possa ser inscrita, devo dizê-lo, a mesma coisa com os franceses da Espanha, que aparece nos grandes desafios da Europa de hoje. Aquilo que evocámos hoje e aquilo que nos permitiu avançar em conjunto trata do desafio migratório, o reforço da zona euro, de que falámos hoje, e a capacidade em tratar desta transição energética e ecológica que se encontra no centro das nossas discussões de hoje. Quanto às interconexões energéticas, e como disse há pouco, encontramos há demasiado tempo numa forma de impasse intelectual que faz com que a França se tivesse encontrado muitas vezes em posição defensiva. É necessário dizê-lo que, no essencial, trata de evitar que alguns projetos de interconexão sejam estudados ou até aplicados, porque a França não foi convencida da sua utilidade. Se nos encontrarmos nessa situação, aquilo que coletivamente tratámos da questão das interconexões tem como ponto de partida, sem qualquer dúvida, um mau princípio e até de maneira insuficiente, porque falar de interconexões, coisa que fizemos hoje e é aquilo que reflete a nossa declaração e também as trocas às quais procedemos hoje em conjunto, trata de evocar a questão da soberania energética e da transição energética e climática. Tratando do quadro das interconexões neste quadro, parece-me que de modo coletivo podemos tratar não só de respostas, mas construir uma verdadeira estratégia europeia. Esta cimeira permitiu avançar neste contexto e dar-nos a possibilidade de ser mais eficazes, mais soberanos e menos poluentes. Para mim, é a ambição que aparece na estratégia que interessa à França, que apresentei desde o discurso da Sorbonne, discurso ambicioso em termos de interconexão, razão pela qual gostaria que rapidamente se pudesse realizar o resultado desta reunião, tal como proposto por si. Tratar desta estratégia de conjunto trata de dizer as coisas com franqueza. Os tempos mudaram em matérias de infraestrutura e os nossos concidadãos tornaram-se muito mais exigentes. Aliás, muito bem. Quanto à boa utilização dos recursos orçamentais, de respeito pela defesa do ambiente e do seu quadro de vida e das suas possibilidades de associação. Tratando-se, antes de mais, das infraestruturas de gás, não construiremos gasodutos a não ser que o consumo de gás na Europa continue a ser importante e não pode ser um objetivo de pé de si, visto os nossos objetivos climáticos. Só pode ser em função de uma profunda transformação que trata de tratar de economias energéticas máximas para que se consume só o gás indispensável e que o gás seja maciçamente utilizado para poder substituir rapidamente as centrais a carvão. A estratégia de interconexão de gás só pode ser articulada como uma verdadeira estratégia de transição energética, nomeadamente do carvão para o gás. E neste contexto, como foi lembrado, a nossa vontade foi de, por intermédio desta estratégia, de modo coletivo, e dirigirmos cada vez mais para gás descarbonizado e biogás também, e com o grupo de estudo de alto nível estudar os diferentes tipos de interconexões úteis neste contexto e, assim, este estudo, este trabalho aparece inscrito muito bem no quadro do roteiro da Comissão Europeia para o qual contribuiremos em conjunto. Tratando-se das interconexões elétricas, aqui também, fazer mais interconexões tem como princípio poder acelerar a descarbonização do parque de produção de eletricidade. E neste contexto,
é necessário dizê-lo concretamente, ir cada vez mais para o fecho das centrais de carvão, onde, pelo menos, um melhor funcionamento do nosso mercado de carbono, que já foi muito melhorado durante estes últimos anos, mas a França deseja que se vá mais longe ainda e ir para menos carbono para a produção de eletricidade. E este caminho portanto, permite assegurar um melhor preço da eletricidade, o que é útil em qualquer contexto. Evita os picos quando o preço sobe por falta de aprovisionamento, mas também permite defender quando baixam os preços em demasia, que já não cobrem os custos. No quadro de uma estratégia do mercado europeu mais integrado, trata-se de assegurar um preço mais estável, o que é coerente com a nossa estratégia também. Articulando isto tudo com a vontade de reduzir, de transformar o mix elétrico para tornar mais fácil uma descarbonização, o que fizemos hoje é de poder avançar em função de projetos concretos entre a Espanha e Portugal e também o projeto de Golfo de Biscaia, e aqui regozijo-me quanto ao acordo conseguido para o financiamento da interconexão do projeto chamado Golfo de Biscaia, com o apoio da Comissão Europeia de 600 milhões europeus, a quem agradeço, que permitirá melhorar as interconexões entre a França e a Espanha e a França e a Península Ibérica, no seu conjunto. E desejo aqui que se possa ir mais longe e trabalhar, que aliás, como foi decidido, para novos projetos que permitam melhorar o mercado da eletricidade, vigiando quanto à aceitabilidade do trajeto, nomeadamente quanto às populações locais. A França, como podem vê-lo, assume neste contexto um discurso ambicioso, determinado também em matéria de interconexão, mas que aparece inscrito numa estratégia de soberania de transição energética cada vez mais alargado. Há vários assuntos que foram evocados hoje e aqui reenvio para a declaração que acaba de ser aprovada, mas vou citar alguns assuntos que me parecem ser de importância. O primeiro, e foi evocado tanto para o gás como para a eletricidade, que é a necessidade de nos empenharmos no sentido de uma estratégia de fechar as centrais de carvão. A França fechará todas as centrais de carvão daqui até 2022. Estamos de acordo com a Espanha e Portugal quanto à vontade que aparece e que é de muita importância para que se possa acabar este trabalho por intermédio dos contributos que daremos em conjunto para um preço base de carbono para reduzir a produção de eletricidade carbonada. Também podemos acompanhar os trabalhos feitos pela Comissão para melhorar a eficácia energética, assunto essencial. Renovação energética é aquilo que começamos com toda a força de ser feito em França e que vamos acelerar no plano do quadro do plano apresentado pelo Ministro, e que cria novas fileiras e que permite produzir eletricidade e energia menos poluente e de menor custo para os nossos concidadãos e diminuir aquilo que não é consumido. Mas também procuramos seguir uma nova estratégia gás duradouro com desenvolvimento de produto de gás descarbonizado, biogás, hidrogênio também, que faz parte dos contributos que apresentaremos à Comissão para o seu futuro roteiro. No plano geopolítico, parece que há uma verdadeira convergência de pontos de vista para que apareça escrito nesta estratégia comum a vontade de pensar com uma ambição nova para os nossos 3 países relativamente aos países de África, em matéria de gás e também em matéria elétrica, o que é um bom modo de poder pensar as interconexões transcontinentais, de pensar de maneira mais alargada uma agenda ambiciosa com a África, de que precisamos absolutamente. Temos aqui, minhas senhoras e meus senhores, as mensagens que quero ver sublinhados, e quero agradecer o Primeiro-Ministro Costa, o Presidente do Conselho Americano, o Sr. Comissário e a Sra. Navarro, vista a boa discussão que tivemos hoje, e peço que, à veleita da declaração daqui até ao fim do ano, tenhamos a possibilidade de apresentar os primeiros elementos concretos decididos e que, em comum, possamos, ao convencer outros Estados-membros, fundar as nossas posições para poder acompanhar o trabalho da Comissão Europeia, que procura completar este mercado energético e climático de que tanto precisamos. Muito obrigado. Presidente do Governo de Espanha. Muchas gracias, querido Antonio. Buenas tardes. Muito obrigada, querido António. Muito boa tarde a todos os meios de comunicação, também ao Presidente da República Francesa Macron e ao Comissário Cañete e à Vice-Presidente do BEI.
penso que pela frutífera cimeira que mantivemos em Lisboa, e que é a segunda que realizamos sobre estas ligações tão importantes para a Península Ibérica e para a nossa ligação com o conjunto do continente. Eu gostei desta interligação porque aqui há 3 governos europeus que estão interligados pelo conjunto das vontades, de cumplicidades e interação com a construção europeia. O presidente Macron disse na sua intervenção, eu gostaria de o sublinhar, as nossas visões são muito semelhantes, visões comuns sobre desafios que afetam o conjunto da União Europeia e que afetam o dia-a-dia dos cidadãos e das cidadãs. Estamos a falar da migração, estamos a falar do compromisso destes 3 governos de França, Portugal e Espanha para culminar na União Económica e Monetária e também de um desafio que teve um capítulo muito importante na sua resposta comum e global em Paris, com os acordos de Paris assinados e também com o compromisso que a Comissão Europeia pôs nestes acordos de Paris, que é o combate contra as alterações climáticas, o desafio das alterações climáticas e da nossa economia. E entre elas a interconexão energética. O Governo de Espanha está comprometido com a transição energética da nossa país. 2 dos projetos sobre os quais vamos afirmar esta transição energética tem a ver com a lei da alteração climática, que esperamos passar no Parlamento antes do período, e esta transição também afeta a União Europeia. Por isso penso que é importante que aqui estejam presentes tanto o Comissário da Matéria como o Banco Europeu de Investimentos. Os objetivos em relação com a interligação estão bem claros. O Ministro Costa, o Primeiro-Ministro já o disse, 10% em 2020 e 15% em 2030. Eu penso que esta cimeira demos passos importantes, repito. Avançamos com a assinatura do projeto de interligação através do Golfo da Biscaia, que está previsto para 2025, uma interligação, um projeto fundamental para aumentar a interligação consideravelmente, a interligação elétrica entre a Península Ibérica, França e o continente europeu. Também avançamos no compromisso de continuar a impulsionar a Comissão Europeia em outros projetos que possam finalizar na próxima década. Eu penso que aqui é importante aquilo que o Primeiro-Ministro português referiu sobre as interligações entre Portugal e a Espanha. Avançamos também em algo que o Primeiro-Ministro Costa referiu e que penso que é fundamental. E é não só uma consequência, mas uma ampliação dos compromissos assumidos há 3 anos em Madrid. Vamos falar de trabalhar em redução de emissões, impulsionar promover as fontes renováveis, capacidade energética, a eficiência energética e também os concursos e transfronteiriços. Avançamos, pois. Os leilões transfronteiriços é um futuro que não admite nem demoras nem desculpas contra os grandes desafios que tem a humanidade pela frente. E é para a humanidade e o planeta. Esta cimeira é, pois, uma prova do compromisso firme dos 3 governos, França, Portugal e Espanha, da Comissão Europeia e do Banco Europeu de Investimentos e das instituições comunitárias, portanto, para com o desenvolvimento de uma União da qual se fala pouco, mas que afeta muito o nosso bolso e também a qualidade de vida, como seja a União Energética. E neste sentido, só me resta felicitar o compromisso da Comissão, do BEI, do Governo francês e, evidentemente, nunca me cansarei de dizer da hospitalidade de um querido amigo, de um querido governo, como é o Governo de Portugal. Da palavra, Comissário Cañete. Eu quisiera Eu
Em primeiro lugar, gostaria de apresentar o agradecimento da Comissão Europeia ao Primeiro-Ministro Costa pela segunda cimeira de interligações energéticas entre Portugal, França e Espanha. Em 2015, realizou-se uma em Madrid, identificámos projetos essenciais para a interligação, os projetos foram declarados de interesse comunitário, pusemos em funcionamento alguns deles, hoje assinamos o maior financiamento dado alguma vez pela Comissão Europeia e celebro este acontecimento, que é uma consequência da primeira cimeira, mas ainda temos muito caminho por diante. Não podemos deixar cair os braços. Temos muitas outras interligações pendentes. O nível de interligação entre Espanha e França não chega é de 6%. Como disse o Presidente de Espanha, em 2025 chegará aos 10% que estava previsto, através do Golfo de Biscaia, mas não estamos a cumprir os objetivos definidos pelo Conselho Europeu. E eu celebro que os três países tenham a mesma visão e estejam a apoiar o desenvolvimento das interligações, que é apoiar o desenvolvimento das energias renováveis. A União Europeia tem um objetivo muito ambicioso em energias renováveis, que é de 32%. Há alguns países como Portugal vão ultrapassar, e muito, mas para tal são necessárias as interligações. E é fundamental que a Comissão Europeia apoie este processo e é fundamental que os três países que assinaram esta declaração se comprometam a estudar as melhores maneiras, as melhores formas para alcançar os objetivos comunitários, não só em matéria de eletricidade, mas também enquanto ao gás. O nível de interligação sobre a procura de gás da Península Ibérica é de 16%, mas os países da Europa Central têm uma ligação de 300%. Portanto, isto significa que, do ponto de vista da segurança energética, do ponto de vista da competitividade, dos preços diferenciais, a Península Ibérica tem dificuldades enormíssimas. Por isso que assinamos todas as dificuldades. São três governos que têm políticas climáticas ambiciosas, ou seja, têm políticas de transição energética muito ambiciosas, e a Comissão Europeia vai apresentar em setembro uma estratégia a longo prazo de descarbonização para 2050, que vai determinar objetivos ainda mais ambiciosos. 50% da eletricidade vai ser gerada por fontes renováveis, mas em 2050 tem de ser 100% por fontes renováveis. E por isso são tão importantes as interligações. Por isso eu celebro que na segunda cimeira nos estejamos comprometidos a desenvolver as interligações, mas ampliamos a cooperação a outros sentidos de funcionamento dos mercados de carbono, até a eficácia energética e todos os elementos que possam contribuir para que possamos cumprir os acordos de Paris. Porque estamos aqui, porque há um desafio global, porque o planeta tem pela frente um enorme desafio que esta geração tem de aceitar. Temos de levar a sério muito Paris. Paris é o compromisso de determinar políticas ambiciosas para descarbonizar as economias. E celebro, digo e repito, a sintonia entre França, Portugal e Espanha. Emma Navarro. Muito obrigado, boa tarde. Muito obrigada. Em primeiro lugar, agradecer ao Primeiro-Ministro Costa a celebração desta segunda cimeira de interligações energéticas entre França, Portugal e Espanha com a Comissão Europeia. E eu acho que a reunião de hoje foi muito frutífero, assentou as bases para aprofundar no objetivo de reforçar o mercado único de energia, com especial assento nas interligações energéticas, mas também no impulsionamento das renováveis e eficiência energética. Hemos sublinhado a importância destas interligações energéticas para o projeto da União de Energia. Os investimentos deste tipo de infraestruturas, como já
sabem, é imprescindível para um modelo energético adequado às necessidades da economia no seu conjunto e, portanto, para o crescimento e para o emprego. Estas interligações são igualmente um elemento crucial para favorecer a transição energética para um modelo energético mais baseado nas renováveis, o que está em linha com os compromissos da União Europeia nesta matéria. Assim, relembro o compromisso do Banco Europeu de Investimento na luta para proteger o ambiente. Somos o maior financiador global nesta matéria e temos o propósito de que o 25% do total da nossa atividade seja destinado a este objetivo. Isto supôs, o ano passado, cerca de 21 mil milhões de euros. Definitivamente, as interligações energéticas são a chave para assegurar um abastecimento disponível a preços competitivos para os cidadãos e as empresas. E o encontro de hoje é um reconhecimento à importância do papel destas interligações e demonstra a vontade política dos 3 países presentes, da Comissão e do Banco Europeu de Investimentos, para melhorar a integração da Península Ibérica com o resto do mercado da energia. Queria sublinhar a contribuição do BEI nos últimos 10 anos. Foram financiados 3.600 milhões de euros neste tipo de investimentos nos 3 países, incluindo a participação em projetos de tanta relevância como a interligação INELF entre a França e a Espanha, ou aquela elétrica entre Fonte Fria e Ponte de Lima entre a Espanha e Portugal. Hoje, reiterei aos chefes deste governo de Portugal, Espanha e França o compromisso do Banco Europeu de Investimento de continuar este apoio, como fizemos no passado, novas iniciativas nesta direção. Neste sentido, mantemos conversações com a Comissão Europeia para estudar a nossa participação num projeto de interligação energética do Golfo de Biscaia, um projeto que é um avanço para a integração da Península Ibérica com o resto do mercado europeu. Continuamos com outras iniciativas e desenvolvimentos para identificar novos projetos nos que vamos participar no futuro, logicamente, uma vez que as propostas técnicas avancem igualmente. E quero concluir, felicitar por a realização desta cimeira e pelo compromisso em continuar para um mercado único de energia competitivo que vai contribuir para a segurança e sustentabilidade do meio ambiente e do sistema energético da Europa. Oui, bonsoir. Vous nous expliquez que vous avez fait des avancées concrètes. Explicava-nos que tinha avanços concretos. Será que houve avanços concretos quanto a um assunto que divide o novo gasoduto entre a França e a Espanha? E quanto a um assunto ligado à imigração, tem posições comuns de abertura, de tolerância, em oposição a outros pela Europa fora. Quando vemos aquilo que aconteceu ontem em Ceuta, com o assalto, com uma violência inédita, que podem propor para evitar que tais tipos de assaltos voltem a acontecer, nomeadamente o Sr. Sánchez está pronto a aceitar centros fechados para migrantes que depois pudessem ser repartidos pela Europa fora, como aliás é desejado pela França. Vamos a ver, para los medios de comunicación. Para os meios de comunicação estrangeiros, não têm de estar ao corrente da realidade migratória no assunto que me falou, no intento de assalto que aconteceu em Ceuta. Mas para pôr isto em perspectiva, ao longo deste ano, este assalto só aconteceu em Ceuta no ano passado, também nesta altura e também no princípio do ano de 2017. O que é que eu quero dizer? A Espanha está a viver uma pressão migratória e aí quero agradecer e muito o compromisso do governo de Portugal e do governo de França, não só por defender e empatizar com a posição do governo de Espanha no Conselho Europeu, mas também
por ajudar a disponibilizar os recursos e encontrar uma resposta conjunta a um desafio. Portanto, coloquemos as coisas no seu sítio, ou seja, produziu-se um assalto em Ceuta e se o comparamos com a situação do ano passado nessa mesma cidade autónoma, a envergadura não é a mesma. Bem, e a partir daqui o Governo de Espanha tem uma ampla experiência na gestão dos fluxos migratórios e quer a espanhola que o Governo de Espanha está a trabalhar para que essa gestão seja o mais controlável possível, o mais ordenada possível. E nesse sentido, aquilo que o Governo de Espanha decidiu, fez acordos bilaterais com países de trânsito, com países de origem e que estão em funcionamento desde que estamos à frente do Governo, colaborações comunitárias e construindo uma posição comum no Conselho Europeu, penso que é fundamental. Em relação à sua pergunta sobre os centros, queremos que fique bem claro que os centros de atendimento à migração em Espanha já existem em boa medida. Provavelmente o desafio que se coloca à Espanha neste momento é a gestão de um fluxo migratório que ultrapassou as perspectivas que tínhamos no princípio do ano 2018 e que se anunciavam porque ao longo destes últimos anos têm vindo a aumentar. Portanto, ordenar os fluxos migratórios, respeitar os direitos humanos e os direitos das pessoas migrantes que chegam às nossas costas para serem tratados de acordo com os parâmetros da Acnur e da ONU e dar resposta aos solicitantes de asilo e situar o desafio da migração no âmbito que lhe corresponde, que é o da União Europeia. Quando se pisa território espanhol, está-se a pisar território europeu. Quando se pisa território italiano, grego ou maltês, está-se a pisar território europeu. Agradeço ao Presidente Macron, em primeiro lugar, a sua empatia com a causa e a realidade dos que estamos a viver em Espanha, não só a empatia, mas também o seu compromisso e a sua disponibilidade. Ontem fê-lo na reunião que mantivemos, a reunião bilateral que mantivemos em Madrid. E nós temos centros de atendimento para esses migrantes e que trabalham não só as forças e corpos de segurança, mas também ONGs e estão a trabalhar com muita eficácia. E termino a sua pergunta sobre Ceuta e gostaria de dizer-lhe uma coisa muito simples. As forças e os corpos de segurança do Estado, em particular a Guarda Civil, estão a fazer um trabalho extraordinário em circunstâncias muito complexas, sob muita pressão, e também como Presidente do Governo de Espanha gostaria de sublinhar esta realidade e reconhecer o seu trabalho extraordinário. Ao gasoduto e a estratégia energética que são de importância e que correspondem à estratégia que explicámos. Trabalhar os três no sentido de uma estratégia de interconexão com os países do Magreb e de África, de modo lato, o que é importante e pode justificar outras interconexões intra-europeias. 2, trabalhar e coordenar as nossas estratégias de saída das centrais a carvão, de modo a tornar possível, de modo mais particular, de passar do carvão ao gás. E, aliás, como dizia o Primeiro-Ministro Costa na sua introdução, sabemos muito bem que o gás só é pertinente relativamente à nossa estratégia das emissões de carbono para poder substituir as centrais de carvão. Os três, neste contexto, temos mandados os nossos reguladores para trabalhar em função dos cenários e tratar de conhecer a pertinência da interconexão de gás, nomeadamente a da Espanha e França, que dá a resposta à estratégia. Não se trata só de saber se é necessário que haja canos ou não e ser aceito, mas saber se o cano é pertinente de uma estratégia definida e mais lata. Se tivermos uma estratégia de saída das centrais a carvão que pode criar novas oportunidades para o gás e que o custo identificado para o gasoduto entre a França e a Espanha neste contexto tem sentido económico, será feito. Relativamente ao segundo assunto,
Devo lembrar que a proposta de centro controlado é uma proposta franco-espanhola apresentada antes do último Conselho Europeu, que foi aprovada pelo Conselho Europeu, que deu mandato à Comissão Europeia. E, aliás, como foi dito muito bem o Presidente do Governo espanhol, o facto de haver este tipo de centro nos países que são de primeira chegada atual, a Espanha, a Itália ou a Grécia. Mas a proposta apresentada é de procurar mutualizar o cargo europeu, o encargo europeu. Isto serve da questão apresentada por controlar melhor aqueles que chegam a estes centros para permitir uma volta mais eficaz dos países de trânsito ou de origem e que dá-se um apoio europeu muito mais concreto, que se possa trabalhar tecnicamente esta solução, mas eu subscrevo aquilo que acaba de dizer o Pedro Sánchez. O centro da resposta, nomeadamente quanto a acontecimentos como aqueles que foram evocados para ontem, é o aspecto externo da política que é levada a cabo. A política de apoio aos países de origem, mas política de assistência de cooperação com os países de trânsito para nos ajudar melhor a controlar eles próprios os fluxos migratórios. E nesse quadro a França fará tudo o que puder e tudo aquilo que deve para poder acompanhar a Espanha e convencer que se chega ao fim de uma estratégia europeia que é indispensável neste contexto. Sí, buenas tardes. Una pregunta para el presidente. Boa tarde. Uma pergunta ao Presidente espanhol. Depois desta manhã no Congresso, o que é que pode oferecer, se é que pode apresentar alguma coisa aos seus presumíveis aliados depois de terem negar o teto de despesa? Tem alguma segunda opção e, se for o caso, de se conseguir fazer um orçamento com o teto de despesa do PP, não pensa que isso seria mais além do razoável? E também, já agora, como é que encaixou a notícia da sentença da Juana Rivas? Quanto à sentença, como Presidente do Governo, a única coisa que eu posso fazer é respeitá-la e acatá-la. Mas claro que há sentenças com as quais nos sentimos mais cómodos do que com outras. Mas sou Presidente do Governo e, portanto, não vou avançar neste tema. Quanto à votação de hoje no Congresso dos Deputados, eu compreendo que a oposição tem que encontrar elementos para desgastar o governo. Isso entra no jogo político, dentro do jogo parlamentar. Mas o que eu penso que é um erro é procurar elementos de desgaste à custa de ir contra o bem-estar da cidadania e bloquear uma estabilidade que vai permitir aumentar o investimento em educação, em saúde, dependência, serviços sociais, políticas ativas de emprego. Eu não encontro nenhum argumento que realmente possa convencer a cidadania de ter recusado o caminho que oferecemos. Mas também lhe digo que a determinação do Governo de Espanha é firme. E hoje demonstrámos, também no Conselho de Ministros, aprovámos a recuperação do princípio de universalidade da saúde pública criada ou quebrada por administrações anteriores. Aprovámos a maior oferta pública de emprego da última década, com mais de 30 mil novos postos na função pública. Aprovámos também o programa de bolsas para as famílias com filhos e menos recursos e também pusemos em funcionamento o plano diretor para lutar contra uma das principais lacras ou dificuldades dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país, que é a precariedade laboral. Um plano para conseguir um emprego digno, um trabalho digno. O que é que queremos dizer? Nós vamos apresentar o nosso projeto de lei de orçamentos para 2019 e vamos apresentar uma reconstrução de bem-estar e crescimento económico. Com esta via ou com a anterior, vamos fazê-lo, porque este governo pretende mudar as coisas, quer transformar a realidade em Espanha e quer consolidar muito coisas boas que a Espanha tem em termos de crescimento e emprego. Esta é a nossa determinação, a determinação do Governo de Espanha, e a única coisa que eu peço à oposição, e insisto, é que encontre elementos de desgaste, é o seu papel, mas à custa de ir contra o bem-estar dos cidadãos, bloqueando, por exemplo, a reconstrução do estado de bem-estar, que durante estes últimos 10 anos de crise económica foi fortemente prejudicado. Isso é que não entendo.
Muito boa tarde. Gostava de saber de vocês todos qual é a comparticipação de cada um dos 3 Estados na obra do Golfo da Biscaia. Qual é o montante de que cada um dos 3 Estados vai comparticipar a essa obra? Por outro lado, o Sr. Presidente Macron gostava de saber quantas centrais nucleares é que a França vai fechar ao abrigo do Plano de Energias Verdes. Sr. Presidente Sánchez, gostava também de saber, ao abrigo também das questões energéticas e das energias renováveis, quais são as centrais nucleares envelhecidas que a Espanha vai encerrar e se dentro desse plano está incluído o encerramento de Almaraz. E para o Sr. Primeiro-Ministro António Costa, gostava de saber se, face àquilo que tem dito, que Portugal aposta na descarbonização e também nas energias verdes, se estas interconexões, com base nestas interconexões, qual é a garantia que o Governo de Portugal tem que não vai comprar energia nuclear a estes 2 países? Muito bem. Portugal, como sabe, tem um nível de incorporação de energias renováveis muito significativo. Mais de 60% na produção. Já tivemos o ano passado 4 dias consecutivos onde o abastecimento foi assegurado exclusivamente por energias renováveis e este ano, em março, tivemos mesmo um recorde. Foi termos 103% de energia renovável produzida relativamente ao consumo. O que significa que a sustentabilidade da nossa estratégia de investimento nas energias renováveis passa necessariamente por sermos capazes de exportar para outros países a capacidade de energia renovável que nós temos, para reforçar o investimento em energias renováveis, acelerar o desinvestimento nas centrais a carvão, de forma a podermos ter energia mais limpa, mais barata e mais segura. E por isso as interligações para nós são fundamentais. Foi nesse sentido que assinamos com o Governo de Marrocos um acordo de interligações, é nesse sentido que estamos agora a dar um passo em frente com a Espanha para estabelecer uma nova interligação entre o Minho e a Galiza, que só faz sentido porque é dado este passo de interligação entre a Espanha e a França, ou se quiserem da Península Ibérica e o resto da Europa, porque só assim nós podemos ir criando um mercado que permita reduzir o custo. Obviamente, a nossa preocupação, como aqui sublinhou o Presidente Macron, é quebrar este círculo vicioso de não aumentamos o investimento em gás natural porque há o investimento ainda no carvão e não diminuímos o investimento no carvão porque não há gás natural que substitua. Ora, nós temos de substituir este círculo vicioso por um círculo virtuoso. E esse círculo virtuoso é acelerar o encerramento das centrais, de forma a podermos ter uma energia de transição, enquanto continuamos a investir cada vez mais numa energia renovável, como aquela que nós temos vindo a fazer. Portugal tem condições excepcionais em matéria hidráulica, em matéria eólica e em matéria solar. E, felizmente, a tecnologia, em particular no solar, tem-nos permitido já ter licenciado centrais de energia solar sem subsidiação, porque hoje, felizmente, os custos tecnológicos são bastante inferiores àqueles que eram anteriormente. E esta é a trajetória que nós temos de prosseguir e, seguramente, vamos prosseguindo todos em conjunto. Sur votre question en matière de nucléaire, pergunta em matéria do nuclear. la France fermera... A França fechará durante o mandato uma central em conformidade com os compromissos tomados que é Fessenheim e estamos a acabar os trabalhos para que esse fecho seja efetivo. Depois, o Ministro de Estado está a trabalhar com uma estratégia de programação plurianual que fará aparecer o conjunto das medidas que são tomadas neste contexto, onde aparecem as medidas que tratam das diferentes fatias de centrais nucleares. As decisões são tomadas e anunciadas em função de 4 princípios simples. O primeiro,
a redução das emissões. É a nossa prioridade, é aquilo que é necessário para sermos coerentes com os nossos objetivos climáticos. A nossa objetivo, antes de fechar as centrais, é fechar as centrais a carvão. O que foi anunciado o ano passado pelo Governo é inédito, será feito na totalidade daqui até 22. Isto é, uma estratégia de eficácia energética, de renovação térmica muito acelerada para que no plano do clima se possa reduzir as coisas. Isto é, ter uma verdadeira estratégia de mobilidade que aparecerá sob a forma da lei de mobilidade que será apresentada depois do verão, acelerar a produção das nossas energias renováveis, coisa confirmada há algumas semanas. Houve 6 projetos de eólicas no mar. O segundo princípio é dominar as faturas. Isto é, estes objetivos de transição têm que ser feitos para salvaguardar a posição das empresas e das unidades domésticas. Nossa transição energética já está em curso há vários anos, tem um custo que as unidades domésticas assumem e temos uma opção ligada, temos um custo de energia baixo ligado ao nuclear e temos que aplicar também, em terceiro lugar, a redução da dependência do nuclear no mix francês, em função daquilo que foi anunciado pelo Ministro de Estado há alguns meses, ter uma estratégia clara e que já seja coerente com as outras. E o quarto princípio é de assegurar a soberania energética da França neste contexto, dizer que não poderei fechar uma fatia de centrais nucleares para abrir uma centrais a carvão. Seria incoerente em função da nossa estratégia de emissões. Não vou fechar centrais nucleares para substituí-las por centrais de carvão, que aumenta a dependência em gás estrangeiro, que para o balanço carbono é muito desfavorável. E são estes 4 princípios que vão presidir às nossas decisões, aos anúncios que serão feitos no outono, relativamente a uma estratégia muito importante que prepara o Ministro de Estado desde há vários meses e que será apresentado e realizado brevemente. Os 4 princípios do presidente Macron servem-me também a mim. Os presidentes vizinhos não só partilhamos ânimo, objetivos, valores, objetivos, mas a vizindade às vezes cria precauções, temores, dos quais eu não sou alheio, o governo espanhol não é alheio. Portanto, o ministro Costa também já mencionou desde o primeiro momento essa questão da central nuclear de Almaraz. Mas eu gostaria de acrescentar uma coisa. O objetivo fundamental do governo de Espanha, como muito bem disse o presidente Macron também para a França, é a transição energética. E quando falamos de transição energética, falamos de uma aposta decidida nas energias renováveis e na transição energética. E esse é o pensamento político do Governo de Espanha. Em segundo lugar, temos de ter muito claro que nessa transição energética temos de garantir a segurança energética do nosso país. Temos de garantir e assegurar preços competitivos para as nossas empresas. O custo da energia no nosso país é já suficientemente alto. Não temos de fazer uma transição energética que vai impactar muito no custo da luz, não só dos cidadãos e cidadãos, mas também das nossas empresas, porque queremos reindustrializar a nossa economia com base em parâmetros de sustentabilidade e baseados na energia sustentável. Portanto, o compromisso do Governo de Espanha é firme. O compromisso do Governo de Espanha é a transição energética e que o mix energético seja cada vez maior. A dependência sobre as energias renováveis do que a energias nucleares. Esse é o nosso compromisso, o compromisso do Governo de Espanha. E até esse momento, o compromisso que tem este Governo com um país vizinho e amigo como é Portugal, e também com o Primeiro-Ministro, que já falou muito comigo deste assunto e em variedíssimas ocasiões falámos deste assunto, a consequência é que vamos transmitir toda a informação para que a sociedade portuguesa não tenha nem menor dúvida do que seja o presente e o futuro desta central nuclear. Buenas tardes. Queria perguntar ao senhor comissário. Perguntar ao Sr. Comissário como é que vê a importância da inclusão da Ibéria nos mercados europeus, em particular considerando a dependência do gás importado da Rússia em muitas partes da Europa. Muito obrigada.
A política da Comissão Europeia tem sido garantir sempre a segurança energética. Desde o princípio do nosso mandato, apostamos para que nenhum país da União Europeia dependesse de um só abastecedor. Por isso é que preparámos o Corredor do Sul, o gasoduto ISMED para trazer gás das jazidas de Israel e Egito no futuro, e por isso é que apoiamos uma estratégia de gás natural liquefeito. No âmbito dessa estratégia do GNL, a Península Ibérica tem um grande potencial, mas para que possamos continuar, temos de ligar essa rede de gasificação com o Sistema Central Europeu. Portanto, a Comissão considera, quando fizermos os estudos necessários, um dos fatores que tem de ser ponderado é a contribuição para a segurança energética europeia. Desde essa perspectiva, penso que temos de analisar os projetos futuros, que sempre têm de aumentar a segurança energética e garantir que os mercados estejam ligados, interligados, porque se não há interligados, há mercado, e quando há mercado há concorrência, quando há concorrência há melhores preços, e quando há diversificação de fornecedores e de fontes, há mais segurança, maior segurança energética. Merci beaucoup.